vamos falar mais um pouco sobre o Acronis Cyber Protect Code e vamos dar ênfase aqui num assunto muito importante para as empresas, que é a recuperação de desastres. Para falar sobre esse tema, vamos trazer uma ilustração aqui que nos demonstra aqui uma diferença básica entre backup e recuperação de desastres. Backup é quando nossos dados eles estão gravados em algum lugar seguro, preferencialmente fora da empresa, fora da empresa, do local físico da empresa, né? Para que em uma situação de um sinistro, de um desastre, que podem ser fogo, roubo de computadores e outros, esses dados estejam fora da empresa em um local seguro e possam ser recuperados. Então aí nós estamos falando de backup de dados, né? Outro conceito que está muito em moda hoje, em muita evidência, né? É a recuperação de desastres, onde a gente pode chamar também de continuidade de negócio, que além de ter os nossos dados da empresa copiados em um local seguro, eles também podem ser executados em uma situação de emergência. Vamos dar um exemplo. Imagine que a empresa tem um servidor que custa 20 mil reais e esse servidor, de um momento para o outro, ele fica inutilizável por algum motivo. Um surto elétrico, uma pane de equipamento e porventura ele não possa mais ser executado. Como que a empresa faz se ela não pode parar? Então a empresa precisa perguntar, se eu ficasse 24 horas parado, o que aconteceria com o meu negócio? Se eu ficasse 48 horas parado, o que aconteceria com o meu negócio? Né? Então é nesses momentos que a recuperação de desastres ela entra em ação. Então seria ter uma imagem da máquina ou das máquinas que a empresa considera importantes, prontas para serem executadas em nuvem. Por exemplo, o seu servidor ele sofreu uma pane, você não consegue executá-lo, mas você tem um backup de ontem, uma imagem do seu servidor de ontem. Então você simplesmente vai até a nuvem, executa esse servidor e você continua funcionando. Uma máquina de algum funcionário de um setor estratégico muito importante, pessoal do desenvolvimento que demora muito para configurar uma máquina e para voltar na situação antiga também leva tempo. E ele não pode ficar parado, ele não pode ficar 4 horas parado, não pode ficar 24 horas parado. Então, essas máquinas estratégicas elas também podem ser utilizadas dessa maneira. Então, aqui está de forma simples e breve, né, demonstrado a diferença básica entre ter um backup e estar pronto para a continuidade de negócio. Esse é um conceito importante que a gente precisa ter hoje em mente, né? Então agora nós vamos para a tela do Acronis. Aqui essa tela ela seria utilizada pelo administrador de TI da empresa. Então aqui nós podemos ver o uso que nós estamos fazendo dos recursos do plano da Acronis. A Acronis ela é modular. A empresa contrata a quantidade que ela quer de dispositivos, a quantidade de armazenamento que ela necessita e assim por diante. Então a gente tem aqui backup local dentro da empresa. Nesse ambiente aqui de demonstração não está sendo utilizado nada. Os serviços por gigabyte. Então nós temos uma máquina virtual configurada. Então nós temos a quantidade em uso e a quantidade contratada. Então aqui está tudo ilimitado porque é um ambiente de teste. Mas quando a empresa contrata um plano, ela vai contratar uma quantidade definida. Eu quero uma máquina virtual, eu quero um servidor, eu quero meu Microsoft 365, tantas licenças e assim por diante, tá? Então aqui a utilização. Aqui é o backup direto para uma cloud pública. Então nesse caso não tem nenhum uso. RMM, que é o gerenciamento remoto, né? A área de trabalho remota e aqueles outros recursos, instalação de patch, de programas. Então quanto estamos utilizando aqui? Então tem um computador sendo utilizado. Detection and Response, que é o antivírus, anti-malware, né?
é a proteção atual, né? A próxima geração de antivírus que é preparada para tratar de forma mais eficiente ataques de ransomware e tantos outros. Então temos aqui um computador funcionando com esse recurso aqui. E-mail, prevenção de perda de dados, são recursos que ajudam a prevenir o vazamento de dados sensíveis, importantes, né, que a empresa tem, que eles não podem ser vazados. Aqui nós temos o armazenamento no cloud da Acronis. Então aqui nós temos uma máquina, o Windows 11, que ocupa em torno de 70 gigabytes de espaço em disco. Então o backup ele está ocupando 31.1.19 GB, 32 GB aqui arredondando, né? Esse é o espaço, porque ele compacta. Então quanto que eu estaria usando de armazenamento? 32 GB aqui, arredondado, né? E aqui também eu tenho armazenamento de backup, que ele está demonstrando aqui também aqui seria o total, e aqui seria uma outra medida aqui nessa nuvem aqui, esse GRU ARP01, assim por diante da Acronis, tá? E aqui sim, quanto que eu estou ocupando de armazenamento para recuperação de desastre. Então, esse backup aqui dessa máquina, ele está pronto para ser executado em nuvem a qualquer momento. E é o que nós vamos mostrar agora, como que é simples de fazer isso, né? E é o benefício de ter um serviço desse. Então, essa aqui seria a tela, né, que o administrador de TI da empresa utilizaria para conferir os recursos que ele está utilizando. Lembrando que a empresa que tem equipe de TI, nós damos treinamento e a equipe de TI ela que faz o gerenciamento da empresa, né, do Acronis na empresa. E a empresa que não tem equipe de TI própria, nós, a TI Server, aqui americana, nós fazemos o suporte. Nós oferecemos esse serviço para a empresa para que ela se preocupe somente em trabalhar. Então, nosso suporte remoto e, se for necessário, presencial, nós também oferecemos, quando necessário, nós daremos todo esse suporte para que a empresa tenha total segurança. Então, aqui nós vamos abrir o nosso serviço do Cyber Protection e vamos propriamente dentro das telas aqui do Acronis para a gente ver o funcionamento. Então, aqui nós estamos na tela do Disaster Recovery, dentro do Cyber Protect Cloud da Acronis. Então nós temos aqui os nossos servidores que estão prontos para serem executados, né? Servidores de recuperação. Então temos aqui o nosso Windows Lenovo. Ele nos mostra aqui o estado dele, a CPU configurada, 8 GB de RAM, o endereço IP, acesso à internet habilitado e assim por diante. Então aqui as regras de firewall para que a gente possa acessá-lo através das portas de VPN, por exemplo, né? E outros tipos de acesso. Então, o que a gente pode fazer aqui? Essa máquina está pronta, né, para ser executada em nuvem, na Acronis. Então, nós podemos vir aqui em Failover, e aqui nós podemos fazer um teste, ou nós podemos colocar essa máquina em operação. Então, essa ação transferirá a carga de trabalho de suas instalações para a nuvem, e iniciará o serviço de recuperação na rede de produção. Para evitar interferências e problemas indesejados, verifique se a carga de trabalho original não está online ou não pode ser acessada via VPN. Então nós temos que garantir aqui, né, que a nossa máquina original ela não esteja ligada. No caso, a minha máquina é essa, então ela está ligada aqui. Essa aqui é a imagem do nosso Windows, né, do meu Windows 11, que está servindo aí de demonstração para nós fazermos o Disaster Recovery. Então aqui é o agente da Acronis, nós vemos que o backup foi feito dia 11 de dezembro, às 22h58. Ela está protegida com antivírus e anti-malware, e ela está também realizando filtragem de URL com categorias pré-definidas, e nós temos também essa possibilidade de fazer esse trabalho, né? Essa configuração. Então eu vou desligar essa máquina aqui, que ele fala que não pode estar ligada, né? Aqui eu vou evitar fazer um failover de produção, porque eu quero fazer esse processo com a minha máquina, tá? Porque eu utilizo ela, mas o processo aqui seria você começar aqui, então ele, como ele disse que ele iria transferir a
trabalho da minha máquina física dentro da minha empresa para a nuvem, né? E aqui nós temos o failover, o teste. Essa opção iniciará um servidor de recuperação em uma rede isolada. Esse servidor não pode iniciar conexões TCP ou UDP com as cargas de trabalho na sua rede local. Então ele vai ficar isolado, né? É um teste somente. Então ele está utilizando esse plano de recuperação, de proteção que eu tenho, né? Então vamos executar esse teste de failover para nós vermos o comportamento dele. Que seria, o procedimento seria o mesmo, né? Se eu quiser, então se você tem a sua máquina lá, que está feito o backup para desastre e recovery, e você sofre uma pane e você quer colocá-la no ar para a sua empresa não ficar parada e você continuar utilizando esta máquina, então seria somente colocar em produção. E como ele disse, ele iria transferir, né, ao ambiente do espaço, do ambiente local da empresa para a nuvem Acronis. Então lá você poderia continuar trabalhando com essa máquina. Se fosse um servidor, ela poderia ser configurada para toda a sua rede através de uma VPN, acessar esse servidor remotamente. Então ficaria transparente na rede e sua empresa continuaria trabalhando. Obviamente que esse tipo de configuração, né, a rede toda acessando o servidor em nuvem, ela precisa ser previamente configurada para que a empresa não perca tempo nessa configuração. Então se você tem na empresa aí um bom roteador como o MikroTik, né, que permite fazer configurações rápidas e bem customizadas, é muito simples você ter esse ambiente funcionando com a VPN remota e você colocar a rede toda da empresa trabalhando em um servidor remoto. Ou se você precisa de um acesso restrito, só de um funcionário, por exemplo, você pode acessar essa máquina através da própria console que a Acronis disponibiliza aqui. Então ele está fazendo o teste do failover aqui. Vamos aguardar um pouquinho para ver a conclusão e o resultado que ele mostra aqui para nós. Então retornamos aqui. O estado da VM, ele está dizendo que está ativado, o console está pronto, nós temos aqui aquele console. E confirmando, eu havia desligado, né, esse Windows 11 aqui na minha máquina local, dentro da empresa. Então ela está desligada aqui, ó, não está em execução. E aí nós temos aqui o console da Acronis, onde ele está dizendo que o status está ok, ó. Status ok, testando failover, o console está pronto, o IP, acesso à internet, tudo isso certinho aqui. Então nós podemos vir fazer um teste aqui, podemos desligar, editar, parar o teste, então ele está em estado de teste, né? Então nós podemos tentar aqui, vamos ver o console, como que o que ele mostra para nós. E aqui está a tela de login do meu Windows 11, né, em estado de teste. Veja, vou fazer o login na máquina aqui, vamos entrar. Então, se você perceber aqui, br02 cloud.acronis.com. Então, essa VM ela está sendo executada na nuvem da Acronis através do recurso de Disaster Recovery, ou se quisermos mudar o nome, né, continuidade de negócios. Então, caso essa máquina dentro da minha empresa sofresse uma pane, eu não ficaria parado, eu não deixaria de utilizar. Então, o estado dela, né, seria o último backup. Dentro desse backup, nós podemos fazer também um backup mais contínuo, né, um backup com mais continuidade de arquivos importantes dentro desse Windows, dessa máquina, para que ele estivesse o máximo atualizado possível, caso tivesse um pane desse tipo. Então aqui eu estou através do console, acessando esse computador, que está em situação de teste, de failover. Ele está sendo executado momentaneamente na nuvem da Acronis. E aqui eu tenho, então, nós percebemos que a navegação está ativa. Então eu poderia continuar utilizando esta máquina normalmente, através desse recurso do Disaster Recovery. Então um recurso muito importante aí, né? Principalmente nos dias de hoje, que as empresas não podem parar, determinados serviços não podem ficar fora. Então aí a empresa precisa avaliar quanto tempo eu posso ficar sem o meu servidor, sem esta máquina,
aquele funcionário estratégico, quanto tempo ele pode ficar sem o computador dele, qual é a carga de trabalho que vai ter para restaurar um servidor, um computador, né, um sistema operacional, seja ele Windows, Linux, na situação em que ele se encontrava. Então, as empresas atualmente não podem mais negligenciar esse tipo de recurso. Então, esse aqui foi um exemplo muito breve, né, da funcionalidade da recuperação de desastres. Então, lembrando que a TI Server, nossa empresa está em Americana, oferecemos suporte em tecnologia da informação, softwares para equipes de TI, como o Acronis, Cyber Protect Cloud e outros também. E com esse software aqui, a sua empresa pode ficar muito mais preparada e protegida contra paradas, contra ataques de ransomware, né, malware e outras situações que podem colocar em risco os dados da empresa. Nós oferecemos um período de teste gratuito com todos os recursos totalmente habilitados para que a empresa teste e tenha certeza se o produto é o que ela precisa ou não, com todo o nosso suporte. Então entre em contato conosco, agende uma live ao vivo diretamente na nossa agenda, neste vídeo aqui, né, na descrição do vídeo. É possível agendar um horário para fazer uma live conosco. Pode nos chamar também no WhatsApp, conversar diretamente conosco e teremos prazer em fornecer mais informações e oferecer um teste gratuito para a sua empresa, para que a sua empresa não sofra riscos de ter paradas inesperadas e assim prejuízo, né? Não só de dados, mas também da imagem perante os seus clientes. Até o próximo vídeo. Então.